Então, pessoal, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Nós vamos iniciar o nosso quinto webinário, que faz parte do projeto Conversas com Professores e Professoras, debates entre universidade e escola, organizado pelo PET Pedagogia da Unipampa, e eu aqui, como tutora do grupo, fazendo a mediação em nome do grupo PET. Quero desejar a todas e todos as boas-vindas. Esse é o nosso quinto encontro desse webinário. O nosso tema de hoje é cibercultura e educação, e nós vamos ter duas professoras para dialogar conosco sobre essa temática. Para os participantes e as participantes que já fazem parte do projeto, eu vou dar dois recados antes de iniciarmos a atividade. O primeiro recado é que, em função de que num dos nossos webinários nós tivemos a ausência de uma das professoras que estava organizada para participar conosco e por conta de um imprevisto não pôde estar, nós conseguimos agendar com ela e mais uma professora para a próxima semana fazermos um webinário de encerramento do nosso projeto. Então, na semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter mais um encontro. Esse encontro nós chamamos de Educação para as Relações Étnico-Raciais na Universidade e na Formação de Professores, e nós vamos contar com a presença da professora Marta Messias e da professora Sátira Machado, da Unipampa. Então, vocês estão mais do que convidados e convidadas, né, para participar. Com isso, nosso projeto ganha também uma carga horária maior, porque aumentamos mais um dia de encontro, e na semana que vem, então, a gente faz o encerramento das atividades. Quero lembrar vocês também que os inscritos já receberam na semana passada, pelo e-mail, as orientações para ingressarem no ambiente Moodle, caso tenham perdido alguma gravação dos webinários que já aconteceram, ou queiram mesmo assistir novamente os vídeos das gravações dos webinários, né? Então, nós temos um passo a passo, que já foi no e-mail, e depois a gente vai colar no chat, mas no final do nosso encontro. Vocês podem acessar ao Moodle, participar do fórum, né? Assistir a gravação e participar do fórum, e com isso ter também a certificação dessa carga horária. Se vocês tiverem maiores dúvidas, também podem escrever para o meu e-mail, se tiverem alguma dificuldade maior de acesso ou coisas desse tipo. Mas bem, vamos iniciar então hoje o nosso webinário com esse tema, cibercultura e educação, e temos a presença de duas professoras que são interlocutoras já de algum tempo das minhas pesquisas e dos estudos. E quero dizer que esse tema, ainda que pareça um pouco diferente dos temas dos encontros anteriores, ele é um tema que o PET Pedagogia também vem explorando e vem discutindo, porque nós reconhecemos que a temática da cibercultura é fundamental para pensar a formação de professores e o trabalho na educação básica, que é o trabalho, né, dos professores e professoras em formação que vão executar ao fim da sua graduação. Muito antes da pandemia, a gente já problematizava as questões de relações com as tecnologias educacionais, de relações com o trabalho pedagógico nessa cultura digital. Hoje a gente tem visto isso com muito mais intensidade no nosso cotidiano, por conta desse contexto atual, mas já era uma preocupação, né, grande para nós e um objeto de estudo. E aí, para dialogar conosco, nós convidamos duas professoras com quem a gente já tem dialogado, né, nas produções, na pós-graduação, e já tem feito esse processo de pensar sobre a questão da cibercultura. Vou apresentar rapidamente as professoras para a gente começar a ouvi-las e depois levar o nosso debate adiante.
A professora Camila Gonçalves dos Santos do Canto é graduada em Letras pela Universidade de Pelotas, mestre em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas e doutora em Linguística Aplicada pela mesma instituição. Atualmente é professora adjunta no curso de licenciatura em Letras, modalidade à distância da Unipampa, e no programa de pós-graduação em Ensino de Línguas, mestrado profissional. Atua na área da linguística aplicada, com ênfase no ensino e aprendizagem de línguas, mediada por meio das novas tecnologias, tendo como objetos de pesquisa o desenvolvimento de recursos educacionais abertos, webquests, metodologias de ensino de línguas à distância e formação de professores. Tem especial interesse pela teoria da atividade, teoria da cognição distribuída, ensino baseado em tarefas e metodologias ativas. A professora Paula Fernanda Rodrigues Brum possui magistério, graduação em Letras, Português e Literaturas da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil. Tem pós-graduação em nível de especialização em mídias na educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense. É técnica em administração pela mesma instituição. É mestra em educação pela Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Atualmente é professora da Rede Municipal de Ensino de Erval, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Erval e tutora à distância do curso de licenciatura em Letras da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Nós fizemos uma combinação anterior, então a professora Camila inicia sua fala, depois nós passamos para a professora Paula e seguimos para o debate, que vocês já podem, né, trazer os seus comentários no bate-papo. Professora Camila, professora Paula, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Ju. Deixa eu só abrir aqui direitinho para vocês. Vou compartilhar. Vocês estão conseguindo? Ju, só me dá um ok aí, Ju. Sim, estamos vendo. Tu pode até clicar em ocultar ali naquela barra embaixo, só para não tapar o slide. Ok, perfeito. Estão me ouvindo bem também? Sim, tá tudo ótimo. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer para mim estar aqui com vocês, né, nesses tempos de isolamento. Agradecer o convite da professora Juliana, do PET Pedagogia, né, da professora que faz um trabalho tão bonito, eu venho acompanhando, né, Ju, algumas discussões que vêm sendo feitas aí no PET. Então, eu fico muito feliz pelo convite, de estar também compartilhando esse espaço com a professora Paula, né, que eu tive a felicidade de ler o seu trabalho de mestrado. Então, para mim é um prazer, tá? Eu vou falar hoje, é uma conversa, gente, muito informal, né, um bate-papo que eu vou ter com vocês, eu não tenho nenhuma resposta do que eu estou trazendo aqui, são inquietações que, enquanto docente, eu venho tendo, né, e gostaria de compartilhar com vocês, né, professores e alunos, para saber se vocês também têm, né, se compartilham disso. Pensando nos meus projetos de pesquisa, eu trago hoje para vocês um pouquinho da teoria da atividade, não dá para trazer tudo, né, e como eu consigo enxergar as contribuições dessa teoria para esse momento, né, para esse fazer docente e discente em tempos de pandemia. Então, a minha discussão, ela vai muito nesse sentido, né, pensar esse fazer docente e discente nesses tempos de pandemia, levando em consideração a contemporaneidade, toda a questão que a gente tem da cybercultura. Então, eu vou tratar dessas questões, tá? E é uma reflexão que eu vou fazer para compartilhar com vocês. Eu espero que depois, né, que esse webinário, a partir da minha fala, a partir da fala da professora Paula, contribua de alguma forma. A gente sempre, depois de alguma fala, a gente sai com alguma coisa nova, com alguma reflexão nova, com algo que a gente, né, não conhecia. Então, realmente, eu espero passar para vocês um pouco do que eu venho pensando, para saber se vocês também estão pensando da mesma forma. Bem,
A Ju vinha comentando aí, né, na sua fala sobre as questões da cybercultura e falando das problemáticas que a gente tinha antes, né, das tecnologias, e eu começo a minha fala trazendo para vocês essa pequena linha do tempo que eu criei aqui, de 3 momentos, né, gente? O momento pré-pandemia, o momento pandemia, com aquele lindo vírus ali, nos slides, e o momento pós-pandemia. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Para a gente pensar um pouquinho. Pensar o momento pré-pandemia nas questões educacionais e também nas questões do indivíduo. O que nós tínhamos em termos de educação no momento pré-pandemia? Nós tínhamos a nossa modalidade presencial, o modelo presencial, nós tínhamos a modalidade EAD, nós tínhamos já o ensino híbrido, tecnologias e muitas outras metodologias, enfim. Isso nas questões educacionais, né? E o que nós tínhamos em termos pessoais, né? Nós tínhamos sonhos, desejos, planos, tínhamos preocupações e incertezas, porque isso são coisas que fazem parte da nossa vida. Bem, chega o vírus, então, em março, ali, né, já estava perambulando lá desde fevereiro, janeiro, enfim, e o que muda, né? O que cai fora aqui nesse momento, que é o atual, que eu gostaria de conversar com vocês, é a questão da modalidade presencial, né? Essa modalidade, ela cai fora, e nós continuamos ainda com as 3 que eu já havia mencionado no momento pré-pandemia, que é a modalidade EAD, ensino híbrido, tecnologias. Nas questões pessoais, e aqui eu quero tratar muito, gente, do pessoal, pensando docente-discente. Nós continuamos com sonhos, desejos, planos, preocupações e incertezas. Essas preocupações e incertezas se alteraram um pouco, porque novas demandas surgiram e nós tivemos que pensar em outras coisas. Mas todos nós continuamos com os nossos sonhos. Os discentes, de fazer parte de um projeto de pesquisa, conseguir uma bolsa para viajar para um outro país, né, terminar sua graduação, seu mestrado, doutorado e ter o seu diploma. Então, nós temos sonhos, os docentes também têm, em relação ao seu trabalho dentro da universidade, essa contribuição, né? Só que outras demandas surgiram, e aí a reflexão que fica é o que a gente faz com tudo isso? E coloquei ali uma pequena reflexão do momento pós-pandemia. Não vai alterar muito. Vai voltar a modalidade presencial, que não vai voltar exatamente como estava na pré-pandemia, né? Ela vai ter que ser modificada. Teremos a modalidade EAD, teremos ensino híbrido e teremos tecnologias. Em relação às questões pessoais, o que vai acontecer pós-pandemia? Nós ainda vamos ter os sonhos, desejos, planos, preocupações e incertezas, tá? A minha fala não vai se focar na questão pré e na questão pós. Eu vou tratar da questão pandemia, tá? Por isso que eu trago para vocês esse momento. A gente vai trabalhar com esse momento em que o presencial não pode ocorrer. Nós não temos como ter agora aulas presenciais com toda a problemática do mundo. E é nesse sentido que eu vou tratar com vocês. Bom, aqui nós temos, então, o contexto atual de incerteza, é um momento de caos, né? De muitas divergências, especialmente em relação a essas questões de cybercultura, né, de volta ou não volta, como é que vai ser o ensino agora. Então, há muita divergência, há muito argumento, senso comum, e o que eu queria trazer também para vocês hoje é que a gente não pense como senso comum. Nós, docentes, né, e acho que a Juliana e a Paula vão nesse mesmo sentido, que trabalhamos com isso, a gente se sente responsável para formar, né, nessa formação desse aluno mais crítico, que a gente não caia no senso comum do que é o ensino remoto, como a tecnologia funciona, a tecnologia vai salvar o mundo, a gente não pode cair nisso, né? Então, a fala de hoje, eu acho que ela vai ajudar muito nesse sentido para que vocês se tornem mais críticos em relação a esse processo que a gente está passando, né, de inserção das tecnologias nas práticas. A gente está passando, sim, por um problema social e econômico muito grande, temos uma crise na saúde, tudo isso de maneira muito explícita, e acredito eu que também estamos tendo uma crise na educação de uma maneira um pouco mais tapada, um pouco mais implícita, mas a gente que convive, a gente consegue enxergar, né? Então, coloco ali 2 questõezinhas. Como é que fica a educação e as práticas de ensino, pensando na nossa linha, momento pandemia, né? E o que a gente pode fazer diante desse cenário? Então, o meu convite é, o que podemos fazer, docentes e alunos, dentro deste cenário? E aí, eu trago para vocês uma frase de um filósofo alemão, vocês devem conhecer, Arthur Schopenhauer, acho que assim é a pronúncia, e o que ele diz é o mote do que eu quero propor hoje aqui para vocês, né? Qual é a nossa tarefa, enquanto discente, enquanto docente?
A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Gente, o que todo mundo vê? Todo mundo vê o que está acontecendo. Nós não podemos colocar vendas, né? Enfim. Todo mundo vê que temos tecnologias. Vocês vão dizer, professora, não são todas as pessoas que têm. Eu sei. E isso é uma questão de política pública, questões que precisam ser, assim, ó, resolvidas urgentemente, acesso à internet, né? É uma questão muito maior, né? O que eu quero propor para vocês aqui é o que a gente pode fazer dentro dentro desses sonhos, vontades e preocupações que a gente tem enquanto indivíduo. Nós temos, sim, uma preocupação muito grande, que é a preocupação global da pandemia, que a gente tem empatia com tudo o que está acontecendo, né? A questão do número de mortos por dia, que realmente é assustador, e nós também temos uma questão local. A questão local, para além da nossa casa, a nossa universidade. Nós como alunos, nós como professores, que fazemos ciência, que precisamos contribuir de alguma forma. Então, propor para vocês olhar para aquilo que está todo mundo vendo e enxergar aquilo que ninguém enxerga, né? Então, essa é a proposição que eu faço, assim, num sentido mais prático. Ok, o que a gente vai fazer? E esse filósofo, eu busquei um pouquinho sobre a vida dele, muito superficialmente, né? Ele tratava muito, nas suas obras, a questão de o mundo como vontade e representação. E mais interessante ainda, a vontade é o motor combustível das nossas ações. Né? Para a gente pensar enquanto discente, docente, como está a nossa vontade, pensando nesse grande mundo que nós temos, pensando nesse cyberespaço, pensando na cybercultura, todos esses artefatos. Como é que está a nossa vontade? Como é que está o nosso motor de fazer alguma coisa? Pensando enquanto aluno, pensando enquanto docente, ou o que a gente está fazendo, né? Aqui eu trago para vocês 3 conceitos que são importantes para a minha fala do Levi. O Levi tem outros contextos, outros conceitos. Quem trabalha com a professora Juliana no PET provavelmente já estudou o Levi. Eu trago aqui de maneira muito rápida para a gente compreender a importância disso tudo para a teoria da atividade depois, tá? A questão da cybercultura, que é esse conjunto de técnicas, né, de práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolve, né, nesse contexto do cyberespaço. Então, com o advento das tecnologias, a gente tem, né, uma mudança muito grande nos processos de interação, mediação, enfim, de ensinar, de aprender. Temos o cyberespaço, que não especifica apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Então, nós fazemos parte do cyberespaço. E isso que o Levi fala é muito interessante, porque a gente enxerga que a tecnologia ela não é mais separada do homem, né? Quer dizer, o cyberespaço existe, boa parte dele, porque nós atuamos dentro dele. Né? Então, isso é uma coisa que já é uma coisa concreta na nossa vida, né? Essa ligação da cybercultura, do cyberespaço com o humano. E aí, a partir disso, então, vem a inteligência coletiva. Ele vai falar que é uma inteligência distribuída por toda parte, na qual todo saber está na humanidade. Olha que interessante isso. Já que ninguém sabe tudo, porém, todos sabem alguma coisa. Então, todos sabem alguma coisa, todos têm algo para contribuir, todos precisam ser ouvidos. O que é a Wikipédia? Né? Senão, a colaboração de todos ali. A gente tem um grande exemplo de inteligência coletiva. Então, pensar tudo isso para modular as nossas ações, aquilo que a gente vai propor. Eu trago para vocês aqui o Vygotsky, tá? Para tratar da teoria da atividade, que começa lá com Vygotsky, gente, que ele vai falar que os humanos, eles não agem diretamente sobre o mundo físico, o que lhes gera a necessidade de uso de ferramentas que possibilitarão sua existência no mundo e nas relações humanas. Ou seja, nós não agimos diretamente. E isso faz com que a gente utilize artefatos mediadores. Com essa ideia do Vygotsky, que a gente não age diretamente no mundo, que tudo é mediado, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês agora, e temos essa tecnologia que possibilita que a gente faça essa mediação. A professora Juliana é a mediadora da nossa discussão. Então, tudo é mediado na visão do Vygotsky. E aí, então, chega, né, a teoria da atividade. Para que vocês entendam rapidamente, não vou ficar muito nela, o que busca essa teoria da atividade?
Compreender a atividade como uma interação intencional do ser humano com o mundo. O que seria isso? Tudo tem um motivo. Todas as ações que a gente faz, elas têm essa questão do motivo, né? Por que vocês acordam todo dia de manhã? Vocês têm um motivo para acordar, certo? Então, toda ação humana, ela tem esse gatilho de motivos. Mostra que toda e qualquer atividade humana visa um determinado objetivo e para que este possa ser alcançado, lançamos mão de ferramentas de mediação. Então, nós temos objetivos de vida. Para alcançar esses objetivos, a gente lança de ferramentas de mediação. E ela também quer mostrar que a partir de ferramentas o indivíduo interage com o meio, podendo dessa forma modificá-lo. E é aqui que eu quero, centrar mais com vocês. Eu uso a ferramenta como indivíduo e posso modificar a realidade de um local, um contexto, a partir da ferramenta que eu utilizo. Então, na teoria da atividade, toda e qualquer ação é motivada por um objetivo. Para que o objetivo seja alcançado, é preciso que haja mediação. A mediação é feita por artefatos. Eu trago aqui 2 exemplos bem gerais. O primeiro, a questão do acordar de manhã, qual é o nosso objetivo, Acordar. Qual é o artefato que a gente usa? O celular, o despertador. Quando a gente está dando uma palestra, qual é o nosso objetivo? Qual é o meu objetivo aqui com vocês? Passar uma mensagem. Qual é o artefato que eu utilizo? A língua portuguesa, que com a sua decodificação vocês conseguem entender, a partir de elementos, de coisas incoerentes. Então, tudo é mediado. É isso que a teoria da atividade vai trazer. E aqui, então, um exemplo esquemático para que vocês entendam. Nós temos um triângulo, nós temos na ponta o sujeito, o objeto, na outra ponta, que seria aquilo que nós queremos alcançar, e o que a gente usa, que são esses artefatos. Bom, a teoria histórico-cultural da atividade, chamamos aqui de teoria da atividade, ela é um suporte através do qual se pode estudar diferentes formas de práticas humanas, as quais chamamos aqui de atividade, como processo de desenvolvimento social e individual. E ela é formada, gente, por uma estrutura psicológica que contempla elementos essenciais, tá? O motivo, a finalidade e artefatos mediadores. Então, eu não posso pensar nessa questão da pandemia, educação, retorno de aulas, enfim, sem ter um motivo, uma finalidade e entender os artefatos que eu vou utilizar. A gente vê uma discussão muito grande hoje do que é EAD, do que é ensino online, do que é ensino remoto, enfim, e as pessoas não param para pensar, ok, qual é o motivo disso tudo, qual é a finalidade, quais são os artefatos. E a teoria da atividade, ela é muito ampla e clara, e nos mostra como devemos fazer isso. Aqui eu trago um exemplo para vocês, de uma proposta para nossa reflexão, de que como essa teoria contribui para esse momento atual, que a gente está aí, que é um momento de pandemia, realidade da cybercultura, da contemporaneidade. Nós, sujeitos, professores, alunos, temos o nosso objeto, que é a educação, alunos em relação aos seus estudos, docentes em relação às suas disciplinas, componentes curriculares para ministrar, ensino, pesquisa e extensão, e nós temos artefatos, que são dos mais variados, artefatos físicos, impressos, e tudo que cabe dentro da cybercultura, que vocês sabem muito bem, que nós temos aí uma gama, Então, com isso, o que a gente tem que pensar? Que as coisas mudam, E mudaram ao longo do tempo. Mas agora, na posição de aluno, futuro professor, na posição de docente, precisamos pensar que precisamos entender que vamos ter que mudar a maneira de pensar. Precisamos entender que vamos ter que mudar a nossa maneira de agir. Vamos ter que mudar a maneira de aprender e vamos ter que mudar a maneira de ensinar. Essas mudanças não querem dizer que o ensino vai ter mais ou menos qualidade. Essas mudanças fazem parte do processo. O que nós estamos tratando são de diferentes modalidades e o que a gente pode fazer em um momento de crise, tá? Então, para eu compreender o que eu vou fazer com os meus alunos, eu preciso ter muito claro isso, Para que eu não fique restrito, para que não me coloque numa posição de não quero mexer, não funciona, não acredita, o presencial é melhor. Então, por isso que a gente tem que fazer essa reflexão. Então, a proposta da teoria da atividade que eu coloco aqui para vocês é unir o que o Lévy traz de cybercultura, cyberespaço, inteligência coletiva,
junto com a frase do Schopenhauer, né, que a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê, e essa teoria da atividade, que nós somos movidos por objetivos, e isso não é diferente na educação, né? Nós temos aí ferramentas, e o que a gente vai fazer, tentando colocar todo mundo, o que eu quero dizer aqui? Que as pessoas não sejam excluídas, né? Dentro desse sistema, dentro dessa oportunidade que a gente está tendo, eu vou chamar de, você bem aqui positiva, né, essa oportunidade que a gente está tendo de reolhar, de dar um segundo olhar para algumas práticas de ensino. Aí eu faço uma pequena reflexão sobre EAD, ensino remoto, ensino híbrido, que a gente vê uma discussão muito grande. A professora Juliana, que está aqui, sabe, né, no nosso grupo da Unipampa, né, os professores, a gente discute muito. E me parece, né, a EAD, as pessoas falam da EAD, gente, a EAD já é uma realidade. A EAD é uma modalidade de ensino, né, regida por políticas, por decretos, por regras, enfim, a EAD já está esquematizada, estruturada, e a EAD não é pequena, ela precisa, sim, de uma estrutura maior. O ensino remoto, ele se encaixa muito bem na teoria da atividade, ali naquele exemplo que eu dei, pensando que o sujeito, o que eu vou fazer para ensinar, que tecnologias eu vou fazer para ensinar o meu aluno nesse momento. Isso não é EAD, isso é o ensino remoto. Pegar os artefatos e ver o que dá para fazer. A EAD é algo muito maior, né, com suas políticas, com tudo já muito bem formado. E ainda temos o ensino híbrido, que é essa mescla do online com o presencial. E se a gente pensar no momento atual, nós não temos como fazer nenhum tipo de atividade presencial e nem sabemos quando isso vai ser possível. Mas o ensino híbrido, ele já vinha sendo discutido e está sendo discutido de novo, essa questão do hibridismo. Então, nós temos aqui 3 palavrinhas que andam surgindo por aí, as pessoas falam no senso comum, né, e o importante da fala de hoje também é mostrar isso para vocês, né, não caiam no senso comum, sejam críticos, entendendo que cada coisa possui a sua estrutura, nada é pior ou melhor do que outra coisa, né, são, né, enfim, modalidades, metodologias diferentes. Uma outra questão importante, não posso me passar no tempo aqui, é a questão de uma educação sem distância, né, gente? O Romero Torre é um autor, ele traz isso muito bem claro, né? A pergunta que fazem é, o que pode ser considerado presencial ou à distância? Essa noção, com os artefatos mediadores, gente, essa discussão, ela não faz sentido. O Romero Torre, ele diz que a separação entre real e virtual, ou entre o que chamamos de educação presencial e à distância, não cabe mais, porque é preciso integrar recursos virtuais às atividades locais e adaptar para atividades remotas, metodologias de aprendizagem que funcionam bem localmente. É esse pensamento local que eu comentei com vocês. Então, o estar presente, ele não pode ser mais atrelado à pessoa física. Eu me sinto presente aqui com vocês, né? Vendo vocês, vocês estão presentes. Então, essa ideia precisa também ser reelaborada na cabeça de discentes e docentes. Tem coisas que só vão ser feitas no ensino presencial? Com certeza. Agora mesmo, depois dessa fala, eu gostaria de fazer um lanche com vocês, tá, né, dividindo um chimarrão. Isso eu só consigo fazer no presencial. Mas a distância nos possibilita outras interações que o presencial não. Como, por exemplo, vocês estão na casa de vocês, em cidades diferentes, e a gente está aqui conversando. Nós podíamos ter pessoas de outros países também. Então, não é aquela questão do melhor ou pior, da qualidade, e essa discussão, gente, não cabe mais. As pessoas que estudam na área não fazem esse tipo de discussão porque não cabe. E esse é um pensamento que eu gostaria de refletir com vocês. Já me encaminhando para o final, o professor Lefa, 2009, ele vai falar sobre as tecnologias dessa forma, né? Não é mais uma questão da gente amar ou deixar, né? A reflexão que a gente pensa agora. Mas sim compreender de forma realista e pertinente o papel das novas tecnologias na vida das pessoas, né? Uma vez que essas mudanças transformam a sociedade, elas também transformam e reinventam o ensinar e o aprender. Então, essa reflexão que está sendo feita agora em tempos de pandemia, ela já havia sido feita lá na pré-pandemia, como comentou a professora Juliana, mas não da forma como está sendo feita agora. As pessoas precisam olhar de forma especial para esses artefatos, tudo que nos cerca, né? O
O Demo 2009, ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: embora seja um pouco apressado dizer que pedagogia vem antes da tecnologia, é certo que o desafio formativo é a razão maior de ser. Nesse sentido, sem pedagogia, nada feito. O que eu estou dizendo? Como a gente fala nas questões de tecnologia, professores têm que utilizar, a gente vê muita capacitação para usar artefatos, para usar recursos, ambientes virtuais, ok. E eu sempre pergunto, qual é a pedagogia que está por detrás disso? Como vai se dar a mediação? Por que escolheu essa ferramenta e não a outra? Pensando que nós somos motivados por, né, temos nossos objetivos e somos motivados e utilizamos ferramentas que são de nossas escolhas. Então, eu acho que essa questão do sem pedagogia nada feito é importante também para a nossa reflexão. Aqui o Moran vai falar, né, e ele fecha muito bem, dizendo que ensinar e aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Gente, ele disse isso em 2007, tá? Há informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade também é mais complexa e também são as competências necessárias. As tecnologias começam a estar um pouco mais ao alcance do estudante, do professor, e a gente precisa repensar todo o processo. Esse momento de pandemia está fazendo com que nós, docentes, e vocês discentes, acredito também, estão repensando o processo de ensino-aprendizagem. Né? A gente precisa, como diz o Moran, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, orientar atividades, a definir o que vale a pena fazer para aprender, juntos ou separados, espacialmente, né, como a gente está. Então, não interessa muito onde estamos nesse momento de pandemia. Interessa pensar isso que o Moura diz. O que está valendo a pena? O que pode dar certo nesse momento? E aí, para finalizar, então, né, eu coloquei que levando tudo isso em consideração, a partir do entendimento de que as nossas ações, ali a teoria da atividade mostra muito bem isso, né, mediadas por artefatos culturais, elas podem modificar as práticas, né, gente? Saber que a gente pode modificar um contexto em função da ferramenta que eu utilizo, da mediação que eu faço, né, para alcançar um objetivo, né? Eu questiono ao grupo que está aqui essa noite. De que forma eu, aluno ou docente, posso agir, né, posso fazer em tempos de pandemia? Qual é o combustível, pensando lá nas ideias do Schopenhauer, para as minhas ações e proposições? Pensando nas duas questões, a gente tem uma preocupação mundial, como vocês veem na imagem, e a gente tem a nossa preocupação local, da nossa vida, do que a gente quer para agora e depois pandemia, pensando em termos de universidade, de educação, de ensino. A gente precisa pensar isso, sempre estando atento, claro, a tudo, e de maneira muito crítica. E aí eu trago aqui um último slide, que é o momento da gente pensar tecnologias para kit care. A gente está com muita ferramenta, às vezes me parece a ideia assim que as tecnologias estão nos engolindo, e agora é o momento de fazermos o contrário. É eu que olho para ela e digo, não, eu quero isto para fazer isto. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de colocar para o grupo, a gente pode depois discutir em debate, a gente pode, né, não sei, Ju, se me passei no tempo, tá, mas essa era a reflexão que eu gostaria de fazer com o grupo, que são coisas que eu venho pensando também, não tenho respostas, é mais para a nossa discussão mesmo, tá bem? Tá ótimo, professora Camila, muito obrigada. Acho que foi bastante provocativa e a gente certamente vai ter muito para debater. Eu já fiz algumas anotações aqui, o pessoal já começou a interagir também. Vou passar então para a professora Paula. Oi, estão ouvindo? Sim, só a tua câmera está fechada, Paula. Ah, agora sim. Então tá. Contigo, Paulo. Está aparecendo, Ju? Então, apresentar agora. Entendeu? Tela inteira. Sim, mas
Já está aparecendo para vocês? Agora tá. Acho que demorou um pouquinho. Agora sim. Bom, Pode clicar no ocultar, que aí... Isso, que daí fica visualizando toda... tá bem. Certo, então? Boa Certo. noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao convite da professora Juliana para fazer parte, né, dessa conversa. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho, embora a professora Juliana já tenha feito uma apresentação. Eu sou professora daqui da Rede Municipal de Ensino de Erval e eu trabalho, né, em uma escola da zona rural. Então, essa escola, ela atende alunos das localidades próximas ali do entorno da escola e também de assentamentos da reforma agrária. É uma escola que fica bem próxima daqui do município de Erval, é a mais próxima, e tem bastante alunos, assim, então eu estou sempre procurando levar essas questões de tecnologias digitais, né, para dentro da escola. E aí, isso foi o que me motivou muito quando eu procurei entrar no mestrado, né? Porque eu já trabalhei em outras escolas também aqui do município. Antes eu trabalhava em uma escola de um outro município que também atendia somente alunos de assentamento, era um assentamento rural. E desde a minha formação assim inicial, eu sempre fiquei muito inquieta com essas questões assim, porque parece que tudo ia se evoluindo e parece que a escola, né, não caminhava, né, nesse sentido. Assim, parece que a gente estava sempre parado no tempo nessa questão da tecnologia, né? A gente não, embora tivesse havido, né, formações, enfim, direcionadas a isso para professores, mas parece que nós estávamos sempre muito presos ainda ao livro didático, né? Ao quadro de giz, essas questões assim, bem bom. Aí então, de acordo com isso, eu comecei a pensar essas questões, né? E aí, qual é a nossa relação, assim, de professor com as tecnologias digitais, educação, quais as relações, né, que os professores têm com tudo isso. E se nós, hoje, nós preparamos, né, os nossos alunos para essa questão de atuar numa sociedade digital. E eu, além de trabalhar nessa escola do interior, eu também tive trabalhando em uma escola aqui na zona urbana, que é a única escola municipal da rede que fica na zona urbana, e quando eu vim trabalhar nessa escola, eu também me deparei com essas mesmas questões, assim, né, dessa dificuldade, dessa utilização das tecnologias digitais na escola. E aí foi o que me motivou mais ainda. Então, eu ingressei no mestrado em 2017, né, e aí eu tive a honra de ser orientada pela professora Juliana, porque acho que deu bastante certo, assim, o nosso trabalho e tudo que a gente vem fazendo nesse tempo, né. Então, o meu trabalho, assim, ele teve por título a escrita colaborativa no contexto da cybercultura, e foi a produção de memes em uma turma de 9º ano, né, de uma escola daqui de Erval. Os sujeitos da pesquisa, então, foram esses alunos, era uma turma de em torno de 25 alunos, e a maioria eram meninas, mas a turma era, assim, bastante ativa nessa relação das tecnologias digitais, e eu digo, bom, então eu vou, né, utilizar isso, né, para que a gente possa ver se isso, né, de fato vai dar certo, enfim. E a disciplina de produção textual, porque essa escola ela tinha na grade curricular, tem, específica a disciplina de produção textual dentro da área das linguagens, né? E enfim, os alunos eles já têm uma certa, digamos que, aversão, uma dificuldade quando se fala em produção de texto. Então, eu pensei, quem sabe, né, se eu aliasse as tecnologias digitais, né, com essa disciplina, se ficaria mais prazeroso para eles, talvez, digamos assim. Então, o objetivo principal foi analisar a incorporação das tecnologias digitais no processo de escrita colaborativa na disciplina de produção textual. E aí, para realizar isso, eu utilizei o Google Drive, né?
que aí eles poderiam fazer a escrita compartilhada e eu teria como ter acesso a quem participava, quem não participava, enfim, eu conseguia ter essa visualização. A turma ela foi organizada, então, em grupos, eles puderam escolher os seus grupos, enfim, se organizarem nos seus próprios grupos, e os instrumentos que eles utilizaram foram os dispositivos móveis, que daí foram principalmente os smartphones e notebook, mas o que eles mais utilizavam eram os seus próprios telefones mesmo, porque os nossos alunos hoje em dia eles têm bastante acesso, assim, no sentido de que eles têm esses dispositivos móveis. Então, a gente procurei usar isso para trazer para a educação. E aí, o que eles produziram? Então, eles produziram textos e memes. Esses textos foram temas assim que foram discutidos com eles, relacionados à saúde, segurança pública, redes sociais, escola, avaliação na escola e tecnologias digitais, porque e esses temas assim foram temas que eles também tiveram, né? Foi uma escolha deles, partiu da escolha deles. A gente fez uma pesquisa antes, assim, entre o grupo, o que poderia, o que eles gostariam de conversar. Bom, então, nos pontos positivos, assim, dessa utilização desses dispositivos móveis como ferramenta de ensino e de aprendizagem, eu vejo que foi a participação de praticamente 95% da turma, né? Os alunos, eles estavam sempre muito ativos, se interessaram bastante na atividade. Claro que isso também, né, pode ser porque foi uma coisa bastante nova para eles, né? Mas eles ficaram bastante interessados. Eles colaboravam com o seu grupo e os outros grupos, assim, porque havia bastante diálogo. A autonomia que eles tiveram para realizar a atividade, porque no início, como eu fiz em 8 encontros, então no início de cada encontro, assim, o primeiro dia eu fiz, né, dei orientação, enfim, e aí expliquei como funcionaria, eles se organizaram tudo. Depois, nos próximos encontros, assim que eu compartilhava o documento, né, com eles, para ir colocava o tema, para eles realizarem a produção textual, eles já criaram essa autonomia, assim, de era só compartilhar o documento e eles já seguiam fazendo a atividade, então isso foi bem tranquilo. A própria questão da autoria, né, que eles foram, assim, bem participativos, e o feedback positivo deles, né, porque depois, no final, a gente fez um relato, assim, uma conversa do que eles pensaram sobre aquilo, como é que foi, enfim, e foi bastante colocado, né, que gostariam que a escola utilizasse mais, né, atividades como essas, que faz falta para eles, assim, que eles têm os dispositivos móveis, né, a gente sabe, todo aluno tem celular, enfim, quase todos têm, mas eles não parece que não sabem utilizá-los, a não ser para acessar redes sociais, enfim, eles só veem esses dispositivos móveis com essa finalidade. Então, dos objetivos também era mostrar, né, que os dispositivos móveis têm outras finalidades, a gente pode utilizar eles como ferramenta de ensino e de aprendizagem. E como pontos negativos, eu até coloquei assim, deixei como um questionamento, porque eu acho que foi muito mais, praticamente, né, só positivo nesse sentido. O que talvez tenha sido negativo foi essa questão, por exemplo, desse 5% que talvez não tenha se integrado tanto, que foi um grupo de alunos que ele estava mais, talvez, atento a outras coisas, que isso não era de interesse deles, mas demais foi tudo muito positivo. Aqui, então, a gente tem os alunos, né, que participaram da pesquisa, e aí eu deixava eles bem livres, assim, para participarem da atividade, porque, né, poderiam se organizar nos grupos como quisessem. Isso foi uma coisa até bem diferente na escola, porque as turmas também, muitas turmas tinham a questão do mapeamento, como se diz aqui na rede, assim, de organizar os alunos, enfim, a forma de sentar na sala, e isso era uma coisa que eu também não concordava muito, então foi, né, apostei nisso para que pudesse também mostrar para a escola, né, que a gente pode fazer outras coisas e que isso dá certo.
Aqui foram alguns memes que eles produziram. Um que é relacionado ao tema educação e o outro era relacionado ao tema saúde. E aí, então, agora trouxe um pouquinho para a gente pensar, porque como a professora Camila colocou, assim, né, mais, acho que uma parte mais teórica, assim, eu como já tenho mais uma parte mais prática da escola pública, né, da educação básica, assim, então, mesmo assim, como é que a gente pensa, como é que está a escola hoje, né? Contudo, a gente ainda se depara, né, com um ensino, talvez, que ele não seja tão pertinente, assim, ao tempo que nós vivemos hoje, porque se nós vivemos numa sociedade digital, né, então por que lá na escola a gente pensa de outra forma, né? Parece que a gente cria uma parede na escola. E aí eu trouxe uma contribuição da Paula Sibilha, que é onde diz que, todavia, surge um choque digno de nota, justamente essas crianças e adolescentes que nasceram ou cresceram no novo ambiente têm que se submeter todos os dias ao contato mais ou menos violento com os envelhecidos rigores escolares. Tais rigores alimentam as engrenagens oxidadas dessa instituição de confinamento, fundada há vários séculos e que, mais ou menos fiel às suas tradições, continua a funcionar com um instrumental analógico do giz e do quadro negro, dos regulamentos e boletins, dos horários fixos e das carteiras alinhadas, dos uniformes, da prova escrita e da lição oral. Eu acho, né, bem forte, assim, eu sempre fico pensando e refletindo quando eu releio, né, essa parte, porque realmente é o que ainda acontece, a gente vê muita resistência na escola em relação ao uso das tecnologias digitais, não que elas vão ser, né, a salvadora dos nossos problemas na educação básica, jamais, mas que o professor precisa perceber que hoje elas fazem parte do nosso cotidiano. E aí, né, a gente fica refletindo sempre, e agora, o que nós fazemos, né, se os nossos alunos, eles estão sempre, né, a maioria das vezes, a maioria dos alunos tem acesso, ou tem um dispositivo móvel, né, ou eles acessam, enfim, ou eles vão em algum lugar que tenha embora eles não tenham, às vezes, uma conexão em casa, ou eles vão em algum lugar público que eles possam ter acesso, né, ao uso das tecnologias digitais, ao uso das redes sociais, enfim. E aí eu fico sempre, né, com esse questionamento, assim, que é tempo da gente repensar nossa prática docente. Eu, né, como professora da educação básica, venho sempre colocando isso, assim, para os meus colegas, né, que o nosso aprendizado, assim, e tem que ser constante em relação a isso, que a gente precisa trazer isso para a nossa sala de aula. Trago também essa contribuição da Edmeia Santos, que nos diz que aprender para além dos bancos das salas de aula. Aprendemos por toda parte, essa potencialidade comunicacional não substitui as aprendizagens mediadas formalmente pelas instituições educacionais, muito pelo contrário, ela pode potencializar. E é isso, né? Não é que essas tecnologias elas venham para substituir, jamais, mas que elas tenham a função de potencializar as nossas práticas, né? Que venham só a agregar. Então, hoje nós precisamos, né, pensar outras formas de ensinar, compreender que os alunos estão intimamente ligados a tecnologias, ensinar com mais flexibilidade, porque não tem mais sentido eu chegar em uma sala de aula e sentar os meus alunos enfileirados e abrir um livro, enfim, colocar eles, né, sempre a fazer cópias do quadro, porque isso não vai, né, hoje não resolve mais, enfim, os alunos são muito mais ativos. Perceber que a inovação encontra-se literalmente no que carregamos na palma das nossas mãos, né? E é isso. A gente tem acesso a muita coisa. Hoje a informação está em todo lugar, então nós professores somos, né, como mediadores, não adianta mais nós pensarmos que nós temos, né, somos os detentores do conhecimento, porque já temos, os alunos têm a possibilidade, né, de
adquirir conhecimento de outras maneiras. Os professores, então, né, eu estou sempre me incluindo, assim, nesse sentido, né, que a gente precisa de formação, de abertura para o novo, né, de pensar, de caminhar, assim, para o novo, de procurar sempre estar evoluindo, de compreender que a educação e os processos de ensino e as metodologias precisam ser renovadas e de trabalhar em colaboração, né, sempre procurar trabalhar em colaboração com os colegas, enfim. A gente sabe que a maioria dos professores, infelizmente, eles não têm muita proximidade com o uso das tecnologias digitais no ensino, mas que aquele que consegue, né, que possa colaborar com seus colegas. E era isso. Certo? Acho que foi um pouquinho, não sei se pôde contribuir um pouquinho com vocês. Tá ótimo, professora Paula. Acho que tem bastante coisa aqui que a gente já pode ir dialogando, né? Acho que agradeço, então, né, professora Paula e professora Camila, pelas suas falas. A gente tem agora o espaço para o debate, para a gente poder ir dialogando. De imediato, quero dizer, assim, que é bastante importante as discussões que foram apresentadas aqui, tanto pela professora Camila quanto pela professora Paula, assim, no sentido da gente também problematizar esse contexto atual que a gente vive, né? Então, trazendo conceitos que já estavam postos e já estavam em investigação, em produção antes da pandemia, mas também para pensar esse contexto atual, né? Acho que depois, ao longo do debate, também a professora Paula pode contar um pouco da sua experiência nesse momento de pandemia, né? Como professora, porque essa prática também foi uma prática pensada e realizada antes. Mas, fundamentalmente, né, entender esses conceitos que permeiam a cultura digital nos ajudam a entender essa relação da educação com as tecnologias, né? E é um pouco disso que acho que a gente vai debater agora. E aí, a nossa sistemática, né? Eu vou trazendo aqui as contribuições de vocês no bate-papo e a gente vai ouvindo as professoras aqui sobre os seus pontos de vista. Vocês podem continuar interagindo aí no bate-papo, que a gente está aqui se organizando para isso. Então, eu vou começar lendo alguns comentários do início, né? E depois também eu tenho algumas perguntas assim para fazer, mas vou dar a voz aqui ao pessoal que está assistindo. O primeiro comentário é da Grazi, né? E ela diz: a partir da fala da professora Camila, consegui perceber que, de fato, estamos confundindo o ensino híbrido com o ensino remoto. O que estamos vivendo por conta da pandemia está mais voltado ao ensino remoto, certo? Visto que híbrido tem a ver com a escola e tarefas em casa a partir de recursos tecnológicos digitais. Acho que a gente até poderia deixar essa como uma primeira pergunta, né? E acho que podia ouvir um pouquinho a professora Camila e depois a professora Paula também, se quiser complementar, porque acho que essa é uma questão bem importante, né? De sair desse senso comum que a Camila fala e a gente poder, então, esclarecer essas concepções, até mesmo para o nosso cotidiano na universidade, entender do que estamos falando quando falamos de uma e de outra. Exatamente, Ju, eu acho que a fala é bem nesse sentido, né, porque é bem cansativo, assim, da gente ouvir as pessoas falando sem ter, não sem ter noção, né, porque todo mundo tem noção da realidade, né, do que se espera, mas quando a gente estuda tecnologia, muitos de vocês aqui no PET, outros alunos, a professora Juliana, a professora Paula, para nós não é que seja mais claro, né, mas a gente analisa de uma forma crítica, e quando as pessoas vão dizendo assim, não, agora vai ser EAD, gente, quando as pessoas dizem assim, agora vai ser EAD, isso me causa um impacto tão grande por trabalhar com EAD e saber que isso não é EAD. E até a gente dizer isso, até a gente poder
comprovar isso é um processo bastante cansativo e exaustivo, porque também não há um entendimento muito bem, né, de outras partes, né? Então, realmente, o que nós temos, o que está acontecendo hoje, não é EAD, né? Claro, não vou generalizar, porque eu não sei todos os contextos, estou falando assim mais próximo, no Estado mesmo, né? A Paula depois pode falar um pouco nisso. As minhas orientandas que trabalham com a questão em escolas mesmo, né? Elas disseram que o que está acontecendo às vezes é uma loucura, elas não sabem nem o que estão fazendo na frente do computador, os alunos não sabem o que estão recebendo, porque o aluno também tem que ter uma outra postura. Isso é dito como EAD, agora eu ensino em EAD. E, na realidade, o que a Grazi fala, o que a gente mais está tendo é isso. A gente tem um objetivo, que é a educação, né? O objetivo das escolas, o que, que é? Tocar o conteúdo, não quer perder semestre, então aquela função de calendário. O que, que a gente tem? Ferramentas, a mediação que o professor está ou não fazendo para atingir um objetivo. Isso está longe de ser educação à distância. Isso está mais próximo desse ensino remoto. E pensar em ensino híbrido agora, eu não vejo muito sentido, né? As pessoas falam, a partir de setembro. Bom, a partir de setembro é uma outra história. E mesmo que volte o presencial, que eu acho um pouco difícil, analisando a situação toda, né, vai voltar diferente. Então, como que esse ensino híbrido vai ser implementado? O ensino híbrido, para ser implementado, ele precisa de estudo. Há vários tipos de metodologias dentro do ensino híbrido, metodologia por rotação, por aprendizagem por pares. Então, o ensino híbrido, ele não é só misturar online com presencial. Dentro dele estão incorporadas outras metodologias. Isso tem que ser estudado para ser implementado. Então, na realidade que nós temos, eu responderia isso, não sei o que a Ju e a Paula pensam, mas o que está acontecendo não é EAD e não temos nada de híbrido. É um ensino remoto que precisa ser polido. Esse ensino ainda precisa ser polido, porque está sendo de uma forma, né, não tão agregadora, digamos eu, e efetiva, e nós temos várias outras problemáticas, que são os alunos sem acesso, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, e às vezes não é, simplesmente é colocado, e as pessoas vão fazendo e vão dizendo coisas, por isso é importante a reflexão, né? Professora Paula, quer contribuir também? Sim, até eu tinha anotado ali o questionamento que a professora Camila tinha colocado lá no início, o que podemos fazer, docentes e alunos, diante do cenário da pandemia, né? E aí eu fiquei refletindo, assim, eu já tinha até conversado com a professora Juliana, que a gente não sabe o que fazer. Foi o que aconteceu, assim, quando, né, de fato, né, nós tivemos que parar as atividades na escola, ninguém sabia o que fazer e até hoje, né, não se sabe bem. Primeiro se falava muito, né, educação à distância, mas a educação básica, ela não prevê educação à distância, né, que é uma modalidade de ensino para a educação básica. Então, a gente não pode, né, se apropriar desse termo, né, colocar, enfim, porque não prevê, não há nenhuma legislação que traga isso. Então, o que a gente está fazendo é isso mesmo, é esse ensino remoto, mas que no início foi muito atropelado. Muito, né? Porque até pela questão de a gente não saber, de fato, o que fazer, como que ia se atender aos alunos. Acho que eu vou relatar um pouquinho, assim, do que a gente está... como que a gente está fazendo aqui no município. Bom, aqui nós temos 4 escolas da rede municipal que ficam no interior do município e temos uma escola localizada na sede. Essas escolas do interior, elas precisam de transporte para os alunos chegarem até a escola, o acesso, né, à internet é precário, porque eu sempre defendo o uso das tecnologias digitais na escola, mas assim, dentro da sala de aula, né, com o professor junto, mediando isso, né. O que se tentou fazer agora é uma outra coisa e que a gente viu que não está dando muito certo, né. Então, o que se fez? As escolas do interior optaram, né, foi uma maneira de chegar até o aluno, foram os cadernos de estudos ou apostilas, enfim, cada escola, né, deu uma nomenclatura, mas foi o que se fez. E a escola da zona urbana adotou os grupos de WhatsApp, que foi uma tremenda loucura, assim, sabe, porque foi tudo muito brusco, muito rápido,
e os alunos começaram a receber muito material de estudo, né? Porque no início, assim, parece que se pensou que era só passar do físico para o digital dessa maneira e ia ficar tudo bem, né? E não é assim, porque ninguém estava acostumado a trabalhar dessa maneira, então os professores também não sabiam, os alunos também não, né? Então foi bem complicado. Agora nós estamos num período de recesso e esse período que já foram realizadas essas atividades, né? A gente vai fazer uma avaliação de como que, né, isso se deu e procurar agora, né, depois que então logo se retorne, uma maneira, né, que fique todo mundo mais uniforme, assim, né, que trabalhe todo mundo mais parecido, porque ficou tudo muito solto, mas claro que como todo mundo foi pego de surpresa, ninguém sabia o que fazer e na realidade todos os municípios todos os municípios, enfim, né, não sabem, assim, porque eu participo das reuniões das regionais aqui, da Regional da Zona Sul dos Conselhos, e a grande angústia dos conselheiros é essa, assim, dos professores, é que a gente não sabe, né, eles não sabem o que fazer, então, tudo são questões, assim, que a gente sempre pedia muito cuidado, muita cautela, assim, né, que as coisas têm que serem, né, aos poucos, um passo de cada vez, para que a gente consiga acertar, porque foi bem complicado, assim. Certo. Vou seguir aqui lendo mais alguns comentários. Na sequência, a Misaele diz: essas coisas precisam ficar claras para nós, principalmente com essas propostas de volta às aulas tramitando, né? E era em relação ao comentário anterior, dessa diferença entre ensino híbrido e ensino remoto. A Natália diz: professora Juliana, esse debate me fez recordar o artigo que fiz juntamente com um colega em sua disciplina referente à tecnologia. A Valdete: precisamos ter metas, pensar em como e com que tecnologias posso contar, ir em frente. Depois a Grazi: vi em uma live que muitas pessoas estão acreditando que a partir da pandemia e do uso das tecnologias digitais nesse momento, o uso seguirá após o fim. Será? Gostaria de acreditar que sim, pois são recursos essenciais para uma nova educação, né? Ela bota a nova educação entre aspas. O que as professoras pensam sobre isso? Acho que vamos parar aqui, porque acho que tem já uma pergunta, né? O que vocês pensam para esse pós-pandemia? Será que as tecnologias vêm para ficar? Não sei se eu falo, a Paula fala. Paula, tu quer falar, Paula? Tá bem. Eu acho que sim. Eu acho que veio para ficar. Se a gente pensar que nada acontece por acaso, né? E é muito triste a função da pandemia, mas a gente está se forçando a refletir, especialmente os educadores. Eu acho que veio para ficar. Mas independente da gente pensar nisso que veio para ficar, né? É sempre importante pensar no que a gente quer dentro da nossa prática. Eu sempre comento que às vezes a gente consegue fazer muito mais com um giz e um quadro do que com um PowerPoint, né? Lembro uma vez de uma apresentação que eu fui num evento e a pessoa usou o Prezi cheio de efeitos e uma outra pessoa tinha usado o PowerPoint de maneira muito clássica, mas uma apresentação tão clara e aquele artefato do Prezi cheio de efeitos não causou nenhum impacto. Então eu acho que sim, as tecnologias vêm para ficar, mas vem também a reflexão de, né, para que eu quero? Tecnologias para que te quero, e aqui vai tudo, para que eu quero um lápis, para que eu quero fazer uma redação no papel, para que eu quero pedir que o meu aluno vá num blog, acho que isso vai ser, isso é o mais interessante, isso é o mais rico, mas eu acredito que sim, que elas iam para ficar, não sei o que a Paula acha disso, e a Ju também. Eu percebo dessa forma também, mas eu tenho ouvido assim bastante comentário, né, relatos dos meus colegas, assim, né, que eu penso que também os professores, né, eles agora vão começar a perceber, né, que eles precisam, né, aqueles que ainda não tinham muito contato com essa relação das tecnologias, que eles vão precisar, né, se adaptar a isso, né, mesmo que para alguns
tenham algumas questões de resistência, porque a gente tem colegas, né? Assim como tudo que aquilo que parece que é novo, ou que a gente desconhece, a gente acaba, né, tendo uma resistência, mas eu tenho percebido, assim, que eles, né, já têm um outro pensamento a respeito disso, então, eu tinha comentado também com a professora Juliana, assim, que são coisas básicas, mas que a gente vai vendo, assim, né, bem próximo da gente. Semana passada eu tive uma reunião da minha escola e aí, então, nós optamos no próximo caderno de estudos que vai ser enviado, que nós vamos organizar, porque até então cada um enviava o seu material para a coordenação, né, e a coordenação fazia toda a impressão, enfim. Agora os professores decidiram, isso até nem partiu de mim mesmo, eu sendo, né, uma adepta das tecnologias na escola, que nós possamos, então, realizar um trabalho colaborativo também no Google Drive, assim, e eu até me deixou bastante contente, porque daí eu comecei a perceber, né, que até colegas que eu já tive bastante debate, bastante diálogo a respeito das tecnologias, que eles eram bem resistentes, né, eu tenho visto, né, e pude perceber que agora eles já começaram a se abrir, né, mais para o novo, digamos assim, para eles, né. Então, eu percebo isso como uma coisa, assim, bem... que também, né, que veio para ficar. Espero que isso continue, assim, que os professores possam, né, perceber essa necessidade daqui para frente. Eu concordo, né, e agora vou também trazer meu ponto de vista, porque acho que essa é uma discussão que me motiva há bastante tempo, né. Acho que a gente tem essa oportunidade mesmo, né? As duas falaram, a professora Camila falou bastante dessa questão da oportunidade de pensar nesse contexto outras alternativas. Eu diria até, mais criticamente, que eu vejo que talvez a gente encontre mais resistência na universidade do que na educação básica, para incorporar essas ideias de que o ensino ele vai estar descentrado desse lugar do professor. E quando eu falo descentrado, não é que o professor é importante, não seja importante, ou que as tecnologias substituam o professor, mas é essa figura daquele docente na universidade que começa a aula às 7 da noite e fala até às 10h30 da noite, né, muitas vezes sem dar a oportunidade dos seus estudantes falarem, comentarem, que esse contexto, né, de um ensino mediado por tecnologias, briga, né? Como é que a gente vai fazer agora? O professor vai abrir o Google Meet e vai ficar falando diante da sua tela? Como é que os alunos vão reagir a isso, né? Esse já não era um modelo, talvez, de ensino que eu defendesse, que a Camila defendesse, que outros colegas meus defendessem, mas esse é um modelo que existe, né? Assim como existe já toda uma consolidação da própria educação à distância, e a gente ainda vê olhares atravessados para quem faz educação à distância na universidade, como fizesse uma educação de menor qualidade, mais fácil, né? E é um grande equívoco, eu sempre digo, quem faz educação à distância, tanto professor quanto estudante, tem uma complexidade muito maior de trabalho para conseguir superar aquilo que a gente faz no presencial com qualidade, né? Então, acho que a universidade vai ter sim que se repensar, porque a gente vai, de alguma maneira, vai sair dessa experiência com outras perspectivas dessa relação, né, de professor e aluno, das relações de aprendizagem. Então, é um desafio para todos nós, né, e é um desafio que é continuar apostando, inclusive, na formação de professores na universidade, na formação continuada, né, junto com a educação básica, né, dos professores que estão na escola também. Professora Juliana, seu microfone está desligado. Ah, desculpa, gente. Eu fechei o meu microfone. Obrigada.
Tá, então vamos seguir. Eu vou continuar lendo os comentários. A Andresa diz: na minha visão, é super viável o ensino remoto, visto que já é algo utilizado nos dias de hoje, e em vista da situação que estamos vivendo hoje e de que já estamos há muito tempo parados, entre aspas. A Misaele continua: o problema é esse ensino incluir a todas as pessoas e de que forma ele se dará. A Grazi continua: sim, a exclusão digital também é grande, apesar das pessoas acharem que todos, entre aspas, têm acesso a um smartphone ou internet. Acho que a gente pode parar um pouquinho aqui, porque aqui tem outra questão, que é essa questão do acesso, né? Para a gente falar um pouco dessa relação, de como é que a gente pensa viabilizar ensino remoto com tecnologias digitais, né? Versus essa questão do acesso. Eu fico pensando que, com muita urgência, porque tudo que a gente fala de tecnologia, nas novas tecnologias, a que nós estamos utilizando aqui, isso demanda a internet. Ou seja, sem internet, nada disso acontece. Sem internet, eu não consigo participar desse webinário, né? E vem toda essa ideia também dessa educação à distância que as pessoas colocam, né? De fazer em casa, do aluno em casa, e a gente vai conversando com pessoas e vendo esse contexto de estudo, né? Então, assim, enquanto nós não tivermos alguma política, né? Algo que dê substância para que todos tenham acesso à internet, para que é muito difícil, né? Existem metodologias de ensino que dependem da rede, e nós sabemos que nem todo mundo tem rede. Então, não tem como, na minha visão, um professor analisar a sua turma, ver que lá parte usa tecnologia, tem internet, outra parte não tem, e propor uma atividade remota. Quer dizer, como é que eu vou propor atividade remota sabendo que do contexto da minha sala de aula tem alunos que não vão ter acesso? Como é que fica esse aluno? É como se eu estivesse negando para ele um acesso de algo que eu estou propondo, né? O Moran fala muito na questão de experiências de aprendizagem, e com a tecnologia eu acho que a gente tem esses canais de experiência. Então, imagina eu proporcionar uma experiência de aprendizagem para o meu aluno que tem acesso, e saber que outros não vão ter essa experiência. Isso é muito complicado. É muito triste pensar isso, né? Nós, assim, que trabalhamos com a educação, é uma questão que nos deixa muito tristes. É algo que tem que ser pensado. Acho que é uma questão política muito forte aí de rever essa situação. Não sei se é verdade, eu fiquei sabendo que o nosso governador do estado estava pensando em caminhões com internet para colocar em alguns lugares para as pessoas terem acesso. Me chegou essa informação, não sei se é verdade, não sei o que vocês têm a dizer disso, né? Mas, enfim, questões políticas precisam, isso já não é uma questão muito, né, do professor. Nós sabemos muito bem o que a gente pode fazer. Agora, se não tivermos a estrutura básica, não tem como acontecer. E essa estrutura básica tem que vir de uma questão política, tem que vir de todo um planejamento, que nós ainda, infelizmente, não temos. E não sabemos se vamos ter. Eu vejo essa colocação da professora Camila assim, muito, né, pertinente, porque é bem isso mesmo, e quando eu defendo assim, o uso das tecnologias digitais na escola, eu afirmo que é comigo ali junto, né? Porque eu sei que eu vou ter essa possibilidade, né, de mediar esse conhecimento, de utilizar com os alunos. Se os alunos não têm acesso, se a escola não tem acesso à internet para disponibilizar, ou se utiliza os dados móveis com alguma atividade que eu prepare para eles, né? Eu acabo compartilhando a minha internet no meu celular, mas são coisas assim que eu faço, né? Para que eu sei do que eu vou ter disponível para usar, para utilizar. Porque essas questões hoje, assim como a professora Camila colocou, a gente sabe que, né, que os alunos nas suas casas, eles
não têm acesso a uma internet de qualidade, né? A maioria não tem condições, ou então é um celular em casa para atender 2 ou 3 alunos, né? Então é bem complicado. Aqui no município, assim, uma reunião que eu participei com as gestoras até, né, foi colocado, mas que os alunos que os pais estavam se esforçando para colocar pacote de dados, enfim, para os filhos receberem as atividades, né? Mas eu não vejo isso como uma coisa boa, porque, né, acaba tendo que, às vezes, retirar, né, de algum outro lugar para que possa, né, receber aquela atividade. E, enfim, a gente está passando por um momento muito complicado, então todas essas questões, assim, né, nos fazem refletir também que a gente precisa, né, que isso atenda a todos, né? E a gente sabe que não é bem assim que, de fato, está acontecendo. Sim, eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, né, de uma questão que é bem importante, que é essa também, né? Em geral, a gente acaba atribuindo muitas responsabilidades para os professores dentro dos processos educacionais como um todo, né? Parece que tudo é responsabilidade do professor. E aí, quando a gente vai ver essas questões do acesso, eu concordo muito com isso que a professora Camila falou, a gente extrapola a questão da relação professor-aluno, né? É preciso, sim, uma política de acesso, e nesse momento onde a gente não tem o presencial, o poder público tem que viabilizar isso, né? E acho que a fala da Paula, né, defender a educação pública é isso, é defender que, para que a educação pública chegue como direito para todos, nesse momento vai precisar, sim, ter acesso, né? Eu não sei das práticas do Estado, mas eu tenho visto, por exemplo, a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela criou um plano de recurso financeiro para os seus estudantes para poderem acessar a internet. E disso vai depender a volta às aulas, porque só vai voltar às aulas quando os alunos puderem se conectar. Não adianta a gente ficar imaginando que, se a gente tem 90% dos alunos conectados é suficiente. Não, a gente precisa ter 100% dos alunos conectados, ou alunos que optem, né? No caso da educação superior, optem por não fazer parte do processo de ensino, mas supor que para alguns, ou tendo a maioria, a gente vai poder fazer, não responde aquilo que a gente defende enquanto educação pública, né? E na educação básica, da mesma maneira. E essa questão de achar que as famílias vão ter que se responsabilizar por isso, se a gente vai pensar em contextos de famílias carentes, né? Que todo esse processo da pandemia também desencadeia, pessoas que perdem seus empregos, trabalhadores informais que ficaram sem renda, pessoas que dependiam, né, do seu sustento de atividades que foram interrompidas. Como é que a gente ainda vai estar pensando em onerar a família para comprar, né, mais dados móveis, para ter essa responsabilidade, né? Mas, claro, isso extrapola a responsabilidade do professor. E a gente sabe, enquanto professores, que muitas vezes a gente acaba entendendo que tudo isso é nossa responsabilidade, né? Um pouco essa ideia que a Paula trouxe. Ela compartilha os dados dela na sala de aula, porque essa é a única forma de fazer um trabalho pedagógico, né? Que possa usar desses recursos. Claro, a gente sabe que a gente faz isso, mas esse não é o nosso ideal, não é o que a gente persegue, né? Eu vou parar de falar porque eu estou me alongando demais, aqui estou meio debatedora demais aqui desse contexto. Deixa eu ler aqui que tem bastante comentários do pessoal que está participando. Vou seguir. É interessante também pensar, desculpa, a Misa fala, é interessante também pensar no papel do docente ou da docente como mediador desse ensino digital, porque, como diz a Santaella, são muitos passarinhos cantando nas nossas telas, ou seja, muita informação rolando, e é preciso que a gente aprenda a administrar tudo isso. Depois o Maurício diz, essa questão do acesso para todos é fundamental. Não é possível pensar a educação em qualquer modalidade sem que todos tenham acesso.
Isso seria um retrocesso histórico, visto que foi uma grande luta para que a educação fosse direito de todos. Depois a Grazi diz: o autor Nelson Preto fala em alguns de seus artigos sobre essa nova educação, que não envolve apenas o uso dos recursos tecnológicos digitais, e sim uma mediação correta que envolva os alunos de acordo com as necessidades deles. E depois a Valdete diz: o híbrido seria uma mistura de todas as formas de ensino-aprendizagem, presencial, ensino remoto e EAD. E aí vou passar a palavra para vocês comentarem, né? Agora, nesse bloco maior aqui, né, a gente teve tanto essas questões desse muito, né, de informações na tela e o papel dos docentes, a questão, de novo, do acesso, essa nova educação que o Nelson Preto fala. Pegando aqui o gancho da Valdete, né, eu achei todos os comentários muito pertinentes, eu acho que a gente está falando, assim, todo mundo, né, no mesmo, acho que no mesmo pensamento, né, a Valdete fala dessa questão da mistura, o ensino híbrido, né, se pegar a visão de vários autores, tem essa questão principal, né, que vamos unir o online com o presencial. Há também a questão de unir atividades diferentes, por exemplo, aqui nós estamos no momento síncrono, mas a gente pode ter um momento lá no Moodle assíncrono, isso é uma mistura, né? Então, eu acho, ali a Valdete coloca que o híbrido seria uma mistura de todas as formas de ensino-aprendizagem presencial, ensino remoto e EAD. Acho que não todas, né, Valdete? Senão a gente generaliza e fica, né, muita coisa. Eu acho que o hibridismo, ele tem algumas características, né? O hibridismo, de maneira assim, ó, bem, vou tentar ser mais didática, ele acredita que as misturas dão certo. Vou dar um exemplo, feijão com arroz. Se tu come o feijão separado do arroz, isso tem um gosto. Se tu põe o feijão e o arroz juntos, ele é o prato do Brasil, é a comida brasileira, e ele tem um gosto que separado não existe. O feijão com arroz misturado, pegando aqui do exemplo do blended learning, que é esse ensino híbrido, né, ele funciona de uma forma que separado não funciona. Então, o hibridismo, ele vem dessas questões e ele tem uma estrutura, como eu falei, ele tem vários sistemas, sistema de rotação, tem uma hora que o aluno trabalha individual, tem uma hora que o aluno trabalha em grupo, offline, online. Então, o hibridismo, ele tem uma estrutura, por isso é que a gente precisa estudar, para poder falar de ensino híbrido. E aqui a professora Juliana pode até, porque a gente vem discutindo isso na universidade, né? Não é eu pegar alguém lá, citar o ensino híbrido, ele tem essas várias facetas, digamos assim, né? Mas, então, a gente tem esses vários nomes, e como vocês puderam ver na nossa reflexão, cada nome, ensino remoto, ensino híbrido, educação à distância, vai partir para uma, né? Todos eles são mediados por tecnologias ou por outros artefatos, tá? Mas cada um tem suas peculiaridades, e é isso que a gente não pode se perder enquanto acadêmico e enquanto docente, né? Eu acho que seria isso. Eu vi que alguém comentou também ali, que eu acho que Valdete, parece que é o nome da colega que comentou, que nós levaríamos anos, né, para chegar nesse ensino híbrido. Eu penso também, porque a gente vai ainda precisar, né, de bastante estudo, e principalmente, né, que os professores, né, eles saibam trabalhar dessa forma, nessas lives que a gente acaba assistindo, assim, nesse período. Também eu percebi que a nível de estado, né, foi colocado esse ensino híbrido, que os alunos teriam esse ensino híbrido, enfim, mas, né, os professores precisam saber o que é, os professores precisam, né, compreender esse processo, e é uma coisa que não é tão simples, talvez não vá ser tão simples assim. E talvez também é isso, né? Eu, às vezes, dialogo com a professora Camila, assim, dessa ideia de que eu tenho de que ainda há uma fragilidade do conceito de ensino híbrido, justamente porque são experiências muito recentes, né?
E aí a gente pensar que é isso, não pode a gente fazer uma interpretação muito apressada dessas questões e já sair fazendo, né? Como se a gente já soubesse que, basta misturar algumas coisas. Não, não basta misturar algumas técnicas, né? Precisa ter esse entendimento. E, na verdade, acho que uma das questões, assim, que eu tenho também percebido nas pesquisas que já desenvolvi aqui na Unipampa, vem muito ao encontro dessa ideia de que quando a gente não sabe, quando os professores não sabem muito bem o que fazer, independente do artefato, da tecnologia que eles estiverem utilizando, eles vão recuperar as metodologias que eles já conhecem. Então, a gente vai ver aquelas práticas, né? E aí, não pensando só nesse contexto da pandemia, antes mesmo, né? Nas pesquisas que a gente fez lá em 2014, 2015, que a gente ia nas escolas ver os professores usando as tecnologias, era usar o computador para copiar um texto no caderno, era abrir um desenho pronto na internet e pintar com aquelas ferramentas de colorir. Bom, a gente não precisa do computador e da internet para fazer cópia, né? E para pintar desenho pronto. Aliás, eu acho que a gente não deve nunca fazer cópia e pintar desenho pronto, né? Nem na situação onde só se tenha caderno e quadro, a gente não precisa fazer disso, né? Então, o que isso diz para nós? O que isso mostra? Que, na verdade, o que a gente tem aí é uma metodologia muito tradicional, né? E que na escola, na educação básica, a gente reproduz. Então, a gente traz uma tecnologia, mas a gente não consegue reconstruir essas formas de ensinar, né? Essas novas educações que o Nelson Preto fala ali, que a Grazi citou, né? Que são, na verdade, formas de pensar outras práticas. Para a gente conseguir, né? E talvez fazendo essa reflexão, para a gente conseguir aproveitar esse momento em que a gente está sendo forçado a usar as tecnologias no processo de ensino, né? E forçado, eu não digo aqui num sentido negativo, mas no sentido de que essa é uma demanda que se apresenta, né? E a gente não vai poder, talvez, parar os processos educativos para sempre até que a pandemia acabe, a gente vai precisar construir alternativas, que a gente entenda que não basta só ter a tecnologia, a gente precisa pensar, né? Acho que dentro da perspectiva que a professora Camila fala, né? Que não é uma teoria que eu estudo, mas é isso. O motivo e a finalidade são aquilo que vão levar a usar a tecnologia de uma ou de outra forma. Ou seja, a gente não vai poder continuar fazendo a aula que a gente fazia antes e só ter um outro recurso ou só ter uma outra forma de se comunicar com os estudantes, seja na educação básica, seja na universidade, na educação superior. A gente vai precisar, na verdade, reconstruir esse processo, né? E isso é muito desafiador. E aí, eu acho que o pessoal que está assistindo pode pensar também como é que se vê diante desse desafio, né? Pensando no seu processo de formação, pensando em como é que no seu curso de graduação lida com essas questões, né? Porque essa também é uma investigação que a gente fez, eu e a Grazi, que nós terminamos no ano passado a pesquisa nos cursos presenciais da Unipampa, olhando para os projetos de curso e olhando, e depois, né, através de um questionário com os estudantes, como é que eles pensavam essa relação com as tecnologias? E mais, nos projetos de curso, quando se fala de tecnologias? Quando se ensina sobre tecnologias? Né? Então, acho que também uma reflexão aí para contribuir. Vou voltar aqui a ler mais alguns comentários. O Maurício diz, Paula, tua pesquisa é excelente. As pesquisas sobre as culturas juvenis mostram o quanto os estudantes se envolvem quando são motivados a produzir, sendo protagonistas, inclusive com o uso das tecnologias digitais. Você poderia comentar um pouco mais como foi o envolvimento deles, tanto na pesquisa e também em outros momentos de sala de aula? Acho que aí a Paula podia comentar, que é uma pergunta assim bem direcionada, e depois eu retomo os comentários.
Bom, quando eu trouxe levei a proposta assim para a escola, né? Primeiro houve um certo impacto, porque a escola, embora ela fosse uma escola aqui da zona urbana, ela, né, não tinha assim essa proximidade do uso das ferramentas digitais como ferramenta de ensino, né? Inclusive, os alunos tinham até a questão de não poder utilizar o celular em sala de aula, enfim, eram questões, né, mais do contexto escolar deles. Só que, assim, um outro grande motivo, né, para que eu começasse a estudar, assim, nessa área, foi que um certo dia eu estava na sala de aula e uma menina uma aluna colocou, professora, eu quero ir para casa. Eu digo, por que tu não está gostando da aula? Enfim, não, porque em casa eu posso utilizar o meu celular, enfim. E aí, né, então eu comecei a refletir que, né, eu precisava, né, trazer alguma coisa para eles que fosse de interesse deles. E a participação deles, assim, foi muito bacana, porque quando eles me viam no corredor da escola, eles sempre perguntavam, né, a nossa próxima aula, professora, a gente vai poder utilizar os nossos telefones, enfim, para a gente trabalhar. Foi, assim, muito bacana mesmo, eles participaram bastante, eu pude também mostrar para a escola, né, que essas coisas dão certo, né, porque às vezes os professores, eles têm essa resistência, alguns, né, porque podem pensar que não vai dar certo, enfim, mas claro, pesquisa é pesquisa, pode dar certo ou não, né, mas que bom que deu certo e depois disso, assim, eu até continuei estudando e aplicativos, enfim, utilizando, né, várias outras possibilidades com os alunos, eu sempre procuro utilizar, e aí eu também fiz algumas formações para os professores da rede, né, para que eles pudessem, né, utilizar com os alunos, ou até o simples fato, assim, que utilizem o celular ou para fazer pesquisa, né, na sala de aula, porque às vezes né, o professor não tem todas as respostas ali no momento, né, então às vezes a gente precisa lançar mão de alguma coisa, então que se utilize, assim, eu já trabalhei com a disciplina de espanhol também numa outra escola e eu sempre coloquei para os meus alunos, assim, porque infelizmente a escola pública, né, a gente sabe que às vezes faltam alguns recursos e a gente não tinha dicionários, por exemplo, de espanhol, né, para utilizar com os alunos, e eu sempre deixava bem claro, assim, bom, então a gente pode utilizar os nossos telefones, nós podemos utilizar, né, para quando a gente precisa para fazer tradução de algumas palavras, assim. Então, estou sempre trazendo isso, assim, né, que os professores possam perceber que a gente pode, né, se utilizar dessas ferramentas para que elas façam parte do ensino, que jamais elas vão nos substituir, mas que a gente pode utilizá-las de uma maneira e ensinar também os alunos, né, a utilizar elas de uma maneira correta. Porque se tu coloca para um aluno, é óbvio, né, a maioria ele vai dizer, eu uso o meu celular para acessar o Facebook, para acessar redes sociais, enfim, mas que eles percebam essas outras funcionalidades que a gente pode trazer para a educação. Tá ótimo. Eu vou seguir aqui com os comentários, porque eu quero contemplar todos que já participaram até o momento. E também o pessoal ainda pode, né, trazer outros comentários aqui na nossa roda. A Thaís diz, fiz um curso rápido online sobre ensino híbrido que os autores Adolfo Tanzineto e Fernando de Mello Trevisani falam exatamente o fato de unir o ensino online com o offline. Não apenas o presencial, mas a questão da iniciativa e interesse particular de cada aluno em relação ao seu próprio aprendizado, que nessa modalidade adquire uma característica mais individual, pois os resultados dependerão do desempenho de cada um. A Isadora diz, em relação ao ensino superior, penso e me questiono muito sobre como podemos contemplar os diversos tipos de leitores, lembrando a Lúcia Santaella, e os diversos processos de aprendizagem. Estive assistindo algumas discussões sobre EAD na universidade e pude perceber que os gestores simplificam os alunos como um só,
desconsiderando as diversidades que estão presentes na instituição. Depois a Misaele diz, é impossível transpor o ensino da mesma forma que é presencial para o online, pois o online precisa de outras metodologias, por isso é necessária a formação de professores nessa área. A Grazi diz, discussões como estas são fundamentais na formação inicial e formação continuada. Depois, a Thaís diz, eu particularmente não gosto muito do ensino EAD, ainda prefiro o presencial, pois nas experiências que tive até o momento, as aulas EAD não cumpriram com suas propostas. Dúvidas não foram respondidas e os conteúdos foram extremamente resumidos, o que para mim dificulta ainda mais o aprendizado. Porém, tenho gostado bastante de cursos complementares online. Depois a Isadora diz, o problema é a falta de conhecimento sobre a cibercultura, que tem em sua proposta ser colaborativa. O que vejo é uma negação dos usos das tecnologias por parte de alguns educadores, que preferem o presencial. O real problema é utilizar os recursos como repositórios de dados, beirando a educação bancária. E aí passo para vocês aqui fazerem alguns comentários sobre essas questões que foram trazidas pelas participantes. Eu vou pegar aqui o comentário da Thaís, falando ali da questão da EAD, né? Existe, né, Thaís, os alunos têm preferência por modalidades, eu acho que a gente aprende de forma diferente, enfim. Quando tu colocas ali que a experiência com a EAD não foi boa, não cumpriu, porque dúvidas não foram respondidas, conteúdos resumidos, o que dificultou. Quando tu me colocas que dúvidas não foram respondidas, eu vejo um grande problema de mediação. E eu vejo que tem vários alunos da EAD aqui, né, com a gente, já foram meus alunos, inclusive, são nesse semestre, e a mediação é o fator, é um combustível para um ambiente virtual de aprendizagem, quer dizer, o feedback é importante, essa retroalimentação, eu alimento o meu aluno com feedback, ele me dá um retorno, então isso, a mediação é importantíssima em qualquer curso EAD, né, é claro que a gente vai ter vários formatos, né, cursos EAD que, por exemplo, não tem um tutor, né, claro, eu deveria conversar contigo para saber qual seria a realidade do teu curso, mas quando tu me diz que tu não tivesse um retorno, isso já me afasta um pouco do que é uma EAD que a gente preza, que é mediação. Mediação inclui feedback, né, não inclui essa questão do resumão. EAD não é fazer resumo, EAD é trabalhar de uma forma aprofundada, como é trabalhado em qualquer outra modalidade, né? Então, essas questões precisariam ser vistas, assim. Não sei o que mais teve aqui, acho que o pessoal comentou da falta de conhecimento sobre cybercultura, sim, e esse é o mote da fala, quer dizer, e aí eu vou trazer um pouco para o ensino superior, às vezes os professores falam coisas sem conhecer o que é essa cybercultura, sem entender essa questão da inteligência coletiva, por exemplo, sem entender que existe um cyberespaço e que ele está lá todo dia, mas, né, a pessoa está lá e não consegue refletir sobre aquilo, o impacto daquilo na sua vida e na educação. Então, eu acho que sim, essa reflexão que a gente está fazendo aqui, que bom se todos tivessem a oportunidade da gente fazer um debate assim, essa discussão. Vocês ganham muito de estar aqui, porque como a Juliana falou, em quais cursos aparecem as disciplinas de tecnologias? Onde é que a gente aprende tecnologia, né? Quando eu estava na universidade, eu era aluna de graduação, eu aprendi tecnologia porque entrei num projeto de pesquisa que tinha uma professora, mas não que estivesse no currículo do curso. E hoje em dia, isso foi em 2005, hoje em dia nós estamos em 2020, e a Juliana está aqui para comprovar com a pesquisa que fez que ainda não temos. Algo está errado. O que está acontecendo? Então, precisa haver essa reflexão realmente. Ali, colocando aí que alguém colocou essa falta de conhecimento, né, da cybercultura, enfim, das tecnologias digitais e algumas considerações que a professora Juliana já havia feito, né, e aí eu tive até momentos, assim, me refletindo acerca de todo esse momento que a gente está passando agora, dessas aulas, enfim, que estão sendo trabalhadas nessa maneira da educação básica, né,
Por exemplo, essas escolas que adotaram esses grupos de WhatsApp, né, enviar atividades pelo WhatsApp, enfim, algumas eu tive a possibilidade de acompanhar, porque eu sou mãe também, né, e era, assim, uma sobrecarga de atividades que parece que o aluno não ia ter condições de cumprir, nem que fosse no presencial, né, então, claro que eu percebo, assim, de várias formas, mas uma, né, principal é que o que tudo indica é que na escola, né, era dessa maneira, e aí o professor, né, ele talvez só sabe ainda fazer dessa maneira e acabou, né, partindo dessa forma, né, colocando dessa forma. E aí eu comecei a refletir, assim, será que também, se continuar acontecendo desta forma, com essa sobrecarga de tarefas, né, que se não for repensado, que a gente não vai causar também, né, nos alunos uma certa aversão a essas tecnologias, né, porque as crianças estão ficando saturadas, assim, do excesso de atividades. Então, eu sempre faço essa reflexão de que a utilização das tecnologias digitais, né, no ensino, elas devem se dar, assim, né, de maneira que aquilo vá ser produtivo, não que vá, né, haver que o aluno não vá querer mais utilizar, porque ultimamente é o que tem se visto neste momento, assim, eu percebo dessa forma, que os alunos estão sobrecarregados, aí eu fico pensando, será que quando eu retornar para a minha sala de aula presencial, né, eu quiser utilizar isso com os meus alunos, eles, né, vão querer, de fato, isso? Acho que é uma reflexão bem importante essa que a Paula traz também, né? Então, assim, bom também, né? Esse excesso, e a gente vai ver, por exemplo, das crianças pequenas, né? Tenho visto, porque também a gente vai vendo nas redes sociais, né? Crianças que são da educação infantil sentada diante de computadores ou de celulares, né? Fazendo algumas interações. Então, será mesmo que é necessário uma criança da educação infantil tendo que ter horários para olhar, interagir, né, com atividades? Tem uma amiga que tem um filho que está no primeiro ano do ensino fundamental e ela diz assim, ele não tem vontade de sentar na frente do computador nem para ver a professora. Então, também medir essas questões, né? Principalmente quando a gente fala das crianças menores, assim, que já ainda estão construindo esse entendimento do que é escola, né? E nós, a pedagogia, né, trabalhamos com essa ideia de construir um contexto pedagógico que seja convidativo, que motive, que traga os estudantes, né, para pensar a sua forma de se relacionar com a aprendizagem, e aí daqui a pouco ter todo esse excesso, né, de obrigações, rotinas, enfim, né, acho que nem isso é bom, como também a ausência, né, dessa relação com a escola também não é boa, né, assim como a gente sabe que tem escolas que optaram por não ter nenhum tipo de prática, e aí a gente também perde esse vínculo, né, com a escola. Mas, enfim, eu vou encaminhar agora os últimos comentários que chegaram aqui no nosso bate-papo, para a gente também ir encaminhando as nossas questões aqui do debate. A Grazi diz, fiz um curso online muito bom no portal do MEC sobre as tecnologias digitais na educação. É um tema extremamente atual e necessário. Precisamos pensar em novas alternativas para que a educação saia do modelo antigo que a professora Paula comentou, sobre os alunos sentados, um atrás do outro, enfim. As crianças mesmo em casa, neste ensino remoto, estão muito engessadas, pedindo para ir ao banheiro em uma aula online. É para refletir. A Thaís diz, nossa, e como temos exemplos assim? Eu particularmente fico agoniada, pois não consigo ficar muito tempo calada. Eu aprendo fazendo perguntas, comentários, diálogos, e uma aula monólogo não me traz muito aprendizado. A Isadora diz, lembro de uma oficina proposta pela professora Paula e pela professora Jana sobre o Google Classroom no Encontro Humanístico em 2018. Nunca tinha ouvido falar sobre a plataforma e saí de lá conhecendo as potencialidades da ferramenta.
A Kênia diz, até onde sei, aqui no estado serão distribuídos chips ou dados de internet somente para as famílias em vulnerabilidade, que acho que tinha a ver com aquele comentário que a professora Camila fez, né, sobre a questão do acesso. Depois a Grazi diz, muitas pessoas são contra o uso das tecnologias digitais na educação, mas não pensam que elas são fortes aliadas. Jamais substituirão os professores, são apenas recursos válidos propostos e que fazem com que os alunos vivenciem novas formas de aprendizagem. A Valdete diz, eu acredito que levaremos anos até chegar ao híbrido ideal. O híbrido ao pé da letra é uma mistura de algo existente com novas ideias e ações que resultam em algo novo e bom. E a Kênia diz, eu nunca, ela escreve letras maiúsculas, né? Eu nunca tive na graduação discussões sobre o ensino à distância e novas tecnologias. Inclusive, lembro de um projeto de extensão proposto pela Ju e que infelizmente não dei conta de continuar, só fiz uma aula. Sinto muita falta desse debate e agora, então, estou aqui de olhos arregalados, pois estou engateando até mesmo em conceitos básicos. Obrigada a todas. Chegou mais uns comentários aqui, né? A Doris diz, eu tenho dificuldades com ferramentas digitais. Aprendi um pouco com a professora Camila no começo da graduação, na cadeira de mídias e educação, e sempre que posso, procuro curso sobre o assunto. A Valdete diz, que debates maravilhosos, parabéns, profs. E a Doris diz, por isso prefiro aulas presenciais, complementando o comentário anterior. Passo para a professora Camila, a professora Paula, quem comenta primeiro. Queres comentar, Paula? Eu abri o meu aqui, mas fica à vontade. Ju, eu não sei se a gente faz um comentário final, assim, de encaminhamento, assim, desse fechamento desses... Acho que vocês podem fazer já, porque agora acho que a gente já está se encaminhando para o fim, né? Então vamos fazer esse comentário, assim, uma fala sobre esses comentários e depois a gente faz o encerramento. Eu fico bem feliz, assim, a Doris, né, a Valdete do curso EAD, a Doris do curso de Pedagogia, né, esses comentários dos alunos que participaram de projetos, quer dizer, como é que vocês conheceram tecnologias? A partir de professores que trabalham com tecnologias, né, a gente está vivendo um momento, né, de não pôr culpa. Eu vejo muitas pessoas culpando professores, muitas pessoas culpando famílias, muitas pessoas culpando alunos, né, e a culpa não é dessas pessoas envolvidas que a gente está, né, então, assim, as pessoas não conhecem como a tecnologia funciona, muitos professores, a Paula dá exemplos aí que são muito ricos nesse sentido, e não é culpa do professor, né, o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que se abrir para o debate, né, então, assim, não podemos nos fechar, não podemos colocar à venda para essas tecnologias que estão aí e para essas novas metodologias que surgem, né, não é uma questão de trabalhar se é melhor, se é pior, eu acho que isso aí é uma outra discussão e não tão válida, né, pensando na questão do que é estar presente, o que não é, o que é EAD, mas não é o momento, assim, da gente pensar que as pessoas talvez não conheçam, os professores, a coisa chegou e os professores tiveram que dar conta de uma realidade não antes, né, conhecida, e estão tentando e fazendo o seu melhor, a gente vê muita postagem nesse sentido, então eu acho que assim, né, os professores estão fazendo o seu melhor dentro da realidade, aqui a gente consegue discutir cybercultura, aqui a gente tem esse canal, esses professores talvez ainda não saibam, né, até na universidade, como eu estava comentando com a Juliana, então em todos os níveis, as pessoas não conhecem porque a discussão não está sendo proposta, e por isso que eu digo, esse canal é importante, então para fazer um fechamento, pegando um pouco da fala da Paula, do que a Juliana comentou, do que vocês comentaram e da minha fala, para que a gente saia do debate, a mediação, gente, a mediação é importantíssima, e ela está mostrando o valor do professor, de uma outra forma que as pessoas, né, estão vendo, né, mesmo botando culpa, enfim, o valor desse professor, né, a gente muda o papel um pouco, a gente sai de cena e faz essa mediação, como eu estava falando ali da questão da teoria da atividade, a mediação, ela é um combustível para qualquer atividade, seja atividade EAD, seja atividade remota, seja ensino híbrido. O que eu vou usar para fazer essa mediação é que vai potencializar ou não, né? E essa mistura do humano, do que não é humano, isso é importante também para a nossa reflexão.
Então, pensar sempre da gente ter objetivo claro, né? Vocês futuros professores, o que eu quero para o meu aluno, conhecer o contexto que os meus alunos estão inseridos, fazer essas pesquisas para saber se tem tecnologia, né? A partir disso, eu posso propor alguma coisa, com ou sem tecnologia, né? Então, a reflexão que fica mesmo eu queria deixar a importância da mediação nesse processo todo e pensar que as pessoas estão agora discutindo, as pessoas ainda não conhecem e estão dando o seu melhor num momento que é tão difícil, né? E agradeço a Ju, a Paula, a vocês todos que estiveram aqui numa noite de terça-feira, né? Que é bom discutir isso, né? Eu sou meio suspeita, as gurias acho que também, mas a gente acaba se empolgando porque é uma coisa muito positiva e fico pensando que bom se todos pudessem ter esses espaços em todos os níveis, desde, né, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Acho que é o momento da gente estar aberto para ouvir e estudar para ver o que a gente vai fazer, né? Não é culpa de ninguém as coisas que estão acontecendo, mas a gente tem que agir de alguma forma, fazer algo com o que a gente tem dentro do que a gente pode. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, eu gostaria de agradecer também o convite para participar. Eu acho que conversas como essa, assim, são extremamente importantes, né, na nossa formação, e é um processo formativo. A gente aprende muito, né, ouve bastante, assim, as considerações, e para os novos colegas que virão, né, as nossas salas de aulas, assim, eu deixo um recado de que procurem utilizar essa relação das tecnologias digitais no ensino, porque dá certo. Claro que a gente não é uma coisa que vai se utilizar todo dia, mas que isso a gente sabe que faz parte do nosso cotidiano, né, e faz parte também do cotidiano dos alunos, então é importante que eles aprendam a usar corretamente, enfim, e que de uma forma ou outra, né, a gente vai sempre procurando melhorar. A gente sabe que tem muitos empecilhos, às vezes, né, a gente prepara uma atividade e não dá certo, mas a gente procura outra e de uma forma ou outra, né, a gente vai sempre evoluindo. Demais, acho que agradecer a todos, agradecer a professora Juliana pelo convite, a professora Camila pelos debates, pela conversa, né. Muito obrigada. Bom, eu quero, então, dizer que ainda tem aqui no bate-papo alguns comentários parabenizando as professoras, agradecendo também, né, a vocês pela disponibilidade. Em nome do PET Pedagogia, eu quero agradecer a professora Camila e a professora Paula por esse momento, por estarem conosco. Essa é uma discussão fundamental nesse momento da pandemia, nesse momento em que a gente está afastado, e também na formação de professores, né? A gente reconhece isso no PET, que para a gente pensar no trabalho docente, a gente precisa pensar nessa relação com o campo das tecnologias. Agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui nessa noite. Dizer que a gente colou ali no bate-papo 2 recadinhos que foram dados no início para vocês lerem. Não deixem de acessar o link da presença, né? E convidar a todos e a todas para na próxima semana o nosso webinário de encerramento desse projeto. Dizer para a Kênia que eu espero que em breve a gente tenha outros projetos nessa temática, porque é a temática da pesquisa, e dizer para todos vocês que essa discussão, ela nunca se encerra, né, porque a gente pode ir reconstruindo em outros espaços esses momentos onde a gente discute sobre a questão da educação e das tecnologias, da cibercultura da educação. Então, boa noite para todos e todas, até a próxima.